Olá, meus queridos e minhas queridas! Nesse encontro falaremos sobre a função social da educação e da escola frente às diferentes tendências pedagógicas. E, é claro, veremos também como é o nosso aluno nessa tendência. Muito bem, vocês sabem quais são as tendências que estiveram e estão presentes na educação? Para vocês que responderam que sim, vamos relembrar. E para os que responderam que não, vamos conhecê-las. As tendências pedagógicas que temos na educação são a abordagem tradicional, a abordagem escola novista e que também é conhecida como humanística, e a abordagem tecnicista, que também é chamada de comportamentalista, e a abordagem progressista, mais conhecida como histórico-crítica. É importante percebermos que elas não se apresentam de forma estanque e linear, pois hoje mesmo temos ainda algumas características delas nas salas de aula. Por isso a importância de conhecê-las, para não corrermos o risco de reproduzir em nossas ações aquelas que já não cabem mais em sala de aula. Vamos lá então. A concepção tradicional traz como papel da escola a conversão do sujeito, que é considerado súdito, em cidadão. Assim, a função da escola é transmitir ao sujeito doses de conhecimento acumulado pela humanidade. Se preocupa com a preparação moral dos indivíduos para assumir seu lugar na sociedade. Traz em seu corpo um modelo elitista que visa a acomodação das relações sociais, ou seja, quem não pensa por si só, não questiona. Como vocês puderam ver, é um modelo que esteve com sua força até os anos de 1930. Mas se refletirmos, ainda encontramos algumas dessas características nos dias atuais, infelizmente. Nessa concepção, a escola é um lugar por excelência em que acontece a educação. Ela é considerada a agência sistematizadora de uma cultura complexa que é da classe dominante, a única que é válida e importante. É, portanto, o único lugar onde se raciocina de verdade. Vocês podem imaginar isso? É terrível acreditar que somente na escola é que se pensa, como se fora dela não fizéssemos isso. Outra questão é que a metodologia utilizada pelo professor prevê apenas a transmissão de informação em sala de aula, do patrimônio cultural, pela confrontação com modelos e raciocínios elaborados. A aula é totalmente expositiva, com conteúdos e informações que precisam ser adquiridos e os modelos imitados. Preocupa-se bastante com o modelo pedagógico para imprimir nos alunos imagens estáticas ou cópias do modelo do exterior, que devem ser gravadas nas mentes individuais. Nessa concepção, ignoram-se as diferenças individuais. Há uma preocupação com a quantidade e variedade de noções, reduzindo o ensino a um processo de impressão, a uma pura receptividade. Mais ou menos a educação bancária que Paulo Freire relatou com tanta propriedade. Portanto, nessa concepção, o professor é o centro do ensino. Ele deposita conhecimento, informação, dados, é considerado a única autoridade intelectual e moral. Se preocupa em fornecer receitas prontas para a realização das atividades. Ele só verbaliza, trazendo o conteúdo pronto. E se o professor é dessa forma, como será então o aluno? É claro que ele precisa ser um receptor passivo, com uma participação individual. Ele é o único responsável pela aquisição de informações. É um memorizador. Escuta o que o professor tem a dizer, se posiciona como um ouvinte. Não se considera o conhecimento que ele já traz consigo para o interior da escola. E aí, o que se ouvia na escola era a seguinte frase dita pelos professores: eu ensinei, se ele não aprendeu, o problema é com ele. Ou ainda, não aprendeu porque não quis. Vocês já ouviram isso alguma vez? Pois é. Um professor que se posiciona assim está adepto a uma concepção tradicional. E isso está equivocado. O modelo seguinte em nossa educação é a concepção escola novista,
que se inicia após o movimento dos pioneiros da educação nova em 1932. Esse foi um movimento de renovação do ensino e foi especialmente forte na Europa, na América e no Brasil. O escola-novismo desenvolveu-se no Brasil a partir de impactos de transformações econômicas, políticas e sociais. Assim, o escola-novismo acreditava que a educação é o exclusivo elemento para a construção de uma sociedade democrática. Acreditava-se que a escola não pode ser uma preparação para a vida, mas sim a própria vida. Assim, a concepção escola-novista ressalta a preparação dos indivíduos para desempenhar os papéis sociais e a necessária promoção do autodesenvolvimento e realização pessoal, mas o enfoque era na formação individual. Pois bem, e como era então a escola nesse período? Deveria enfatizar o ensino centrando no aluno, buscando o autodesenvolvimento e a realização pessoal desse aluno. Percebem que há uma troca de centralidade entre as duas concepções? Na primeira, o centro do ensino é o professor e na segunda, o centro do ensino é o aluno. Nessa concepção, dá-se grande importância aos métodos. É preciso se levar em conta as exigências psicológicas e as características pertinentes para cada idade do aluno. O professor é responsável por elaborar as unidades de experiência e se posiciona como um facilitador da aprendizagem. Precisa auxiliar o desenvolvimento livre e espontâneo da criança e só intervém para dar forma ao raciocínio dessa criança. Precisa ter uma atitude positiva, acolhedora. Seu papel é aconselhar, orientar os alunos, além de organizar e coordenar as atividades. Os alunos, por sua vez, são sujeitos do conhecimento e a figura central do ensino. Dessa forma, nessa concepção, os alunos são vistos como aqueles que buscam a aprendizagem e seus fatores psicológicos devem ser levados em conta. Eles são responsabilizados individualmente em buscar sua aprendizagem. O aluno também é considerado ativo e que aprende pela descoberta e com liberdade. Desenvolve iniciativa própria, é autodeterminado e autorrealizado. Mas, além disso, sua personalidade deve ser respeitada e seu desenvolvimento acontecerá segundo suas capacidades e recursos, em função da sua ação individual. No entanto, hoje já sabemos que ninguém aprende sozinho, pois a interação é uma das características importantes no processo de aprendizagem. Outra concepção que marcou o processo educacional é a tecnicista. Nela, a função social da escola está articulada ao sistema produtivo, visando ao aperfeiçoamento do sistema capitalista. Assim, a escola tem como papel treinar os alunos, modelar o comportamento humano, formar para o sistema produtivo. Dessa forma, ela funciona como uma fábrica. Nessa concepção, a escola assume um papel de modeladora do comportamento humano e deve funcionar como uma empresa, com ênfase na eficiência e eficácia, na produtividade e neutralidade diante dos problemas sociais. Nela, o professor é o transmissor e reprodutor do conhecimento. Utiliza o condicionamento arbitrário, é planejador, determinista e racionalista, aplicador de técnicas. Ele é ainda o responsável por buscar procedimentos e técnicas que possibilitem pensar a matéria e cumprir o programa. Utiliza estratégias de ensino, objetivos instrucionais, instrução programada, multimeios manuais, técnicas de microensino e, mais uma vez, essa concepção peca por não considerar o conhecimento prévio dos alunos. A concepção tecnicista traz modelos a serem seguidos para modelar e reforçar o comportamento humano. Possui um ensino repetitivo e mecânico, acreditando que o treino leva à aprendizagem. Enfatiza a resposta certa, exercícios mecânicos, dá ênfase à reprodução do conhecimento.
Ela valoriza ainda as aulas expositivas, tendo uma dicotomia entre teoria e prática, priorizando conteúdos teóricos e pressupondo que o aluno transporá para a sua prática. O aluno, por sua vez, é um espectador frente à realidade objetiva. Aprende por meio de estímulo e reforço. Deve fornecer respostas prontas e corretas. É condicionado a crítico e passivo. Por fim, temos a concepção histórico-crítica, uma abordagem progressista, que é a que deveríamos colocar em prática na sala de aula hoje. Mas sabemos também que isso nem sempre acontece. Nela, a escola passa a ser considerada um espaço social responsável pela apropriação de um saber universal que é elaborado e socializado também pelas camadas populares. Essa concepção propõe que haja um clima de troca, diálogo, transformação, inter-relação, enriquecimento mútuo. Ela é libertadora, democrática, dialógica e crítica. A escola passa a ser um local de problematização para a compreensão do real, das realidades sociais nas quais os sujeitos estão inseridos. Ela é politizada e politizadora, possibilitando a intervenção de seus atores para a transformação social. O professor, nessa concepção, se posiciona como um sujeito do processo com os alunos, estabelecendo uma relação horizontal. E busca o diálogo como forma de produção de conhecimento. Está a serviço do aluno, negando toda forma de repressão no processo e possibilita a vivência grupal. É um mediador entre o saber elaborado e o conhecimento a ser produzido. A formação do indivíduo como ser histórico e contempla uma abordagem dialética de ação, reflexão, ação. Possibilita uma ação integrada, calcada no diálogo e no trabalho coletivo. Visa a produção do conhecimento e provoca reflexão crítica e para a ação. Questiona a realidade do entorno e possibilita a democratização do saber. Estabelece um intercâmbio entre o sujeito do conhecimento e o objeto a ser conhecido. Percebem a diferença? Ela é muito grande, por isso precisamos refletir qual o nosso papel na escola, para não reproduzirmos concepções equivocadas, como as primeiras que vimos. Nessa concepção ainda, o aluno constrói sua própria história. Ele compartilha ideias, informações, responsabilidades, decisões e cooperações entre os indivíduos. Nessa concepção, a escola está condicionada pelos aspectos sociais, políticos e culturais da nossa sociedade. Nessa escola, há apropriação crítica, histórica do conhecimento, que será um instrumento de compreensão da realidade social. Pressupõe ainda a atuação crítica e democrática do aluno como sujeito na transformação da realidade. Ela está baseada no caráter transformador da educação, na medida em que a escola pode possibilitar uma formação humana voltada para os princípios da cidadania e justiça social. Essa é a educação que devemos proporcionar aos nossos alunos na escola. Esse é um desafio que precisamos enfrentar. Um bom estudo a todos vocês. Realizem suas leituras sobre o tema e até uma próxima oportunidade. Grande abraço!